Oi para todo mundo, falando da Parashá, o Rabbeinu Kolim Hadid. A gente está na Parshat Vayetchanan. Parshat Vayetchanan é o que se chama também Parshat Nachamu, Shabbat Nachamu. Shabbat Nachamu é o Shabbat da Consolação. Não é a Rua da Consolação em São Paulo. A consolação que Deus vem consolar o povo de Israel depois do grande sofrimento, né, de Tisha B'Av que a gente passou. Deus vem consolar a gente. Sobre consolação, eu queria começar com uma historinha para você, que você não conhece também. Conhece tudo de maneira natural nessa conversa. Eu conversei uma vez com um senhor que eu viajei para a Espanha, para uma palestra que a gente deu na Espanha. E ele me contou que uma vez ele conheceu um senhor e que esse senhor tinha uma família, que uma grande parte da família dele, se eu não me engano, os irmãos, o pai, faleceram no Holocausto, Lo Aleinu. E ele sobreviveu. E ele é um senhor que não guardava mitzvot, não religioso. E quando eles estavam andando juntos, aí ele virou para ele e falou: "Você é religioso, né?" Ele falou: "Eu sou religioso." Ele falou: "E como você explica? Onde estava Deus no Holocausto?" Né? A famosa pergunta que ninguém procura dar uma resposta, mas alguma coisa tem que ser dita para isso. E aí ele virou para ele e falou: "Se eu te falar uma coisa, você não vai ficar, você não vai se ferir, você não vai ficar, como se diz, sentido, ofendido. Não, fala o que você quiser." Eu falei: "Eu vou falar o que eu acho para você." Ele falou: "O teu pai, quando estava para ser morto pelos alemães, o que ele falou? O que você acha que ele falou?" Não, ele gritou Shema Israel, né? Que é a Parashá que a gente tem agora também, né? O Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ouve Israel, Deus é teu Deus, Deus é único. Que é o passuco que todos os judeus, em toda a história de todos os sofrimentos que a gente passou, que representam o Tisha B'Av que a gente passou, gritaram quando santificaram o nome de Deus com a sua morte. E ele falou para ele: "Se você fosse passar pela mesma porta, fosse ser... o que você ia gritar?" Eu não sei se ia gritar, eu estou tão nervoso com Deus que eu não gritaria nada. Ele falou... Eu falei: "Eu não queria ofender você, mas essa é a diferença, tipo... as pessoas que gritaram Shema Israel, tem ideia do que esse Shema Israel fez nos mundos elevados, nos mundos vindouros? Que força ele trouxe para o mundo? Que tefilá foi feita essa, né? Que reza, que força de redenção foi criado nos céus para o futuro com esse grito do Shema Israel. Você não tem ideia disso. E Deus queria o Shema Israel dele, então, de alguma maneira. Apesar que, mais uma vez, não justifica ainda que uma pessoa justa seja morta. Não estou justificando. Estou explicando que, no final das contas, tem um ponto que sai disso positivo, que é o grito do Shema Israel, que é um grito muito forte, muito elevado. E daí, então, a gente entra, então, na nossa Parashá e se pergunta, né, por que esse passuco virou, como se diz, o hino do judeu em toda a diáspora, esse Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, né, ouve Deus, Deus é o seu Senhor, Deus é único. Porque esse passuco virou o mainframe, a parte central do povo judeu, como se fosse o passuco mais importante de toda a Torá. Sim. Realmente, a nossa Parashá que a gente está vendo aqui, Vayetchanan, ele traz essa coisa principal que você falou, que é o Shema, também os Psukim, os versículos que estão conectados a ele, e tem assuntos gigantescos aqui, Moshe lembra a estadia de Am Israel, o Ma'amad, o que aconteceu no Monte Sinai. E o passuco Shema Israel é trazido logo depois da leitura das tábuas da lei, das segundas tábuas da lei. A gente vê que toda essa Parashá é um pantenome, é uma galeria de assuntos super cruciais no judaísmo, concentrados, muito grandes, porque na verdade todo o Sefer Dvarim, o livro Deuterônimo, o Sefer Dvarim, eles são cinco grandes discursos de Moshe Rabbeinu, que foram falados talvez no espaço de alguns dias antes da entrada, porque a nível da história cronológica
de todo o Pentateuco, dos 5 livros da Torá, que ele cobre alguns milhares de anos desde a criação do mundo, esse livro é um livro que não tem um relógio biológico, uma cronologia, que eles são 5, 6 discursos que são como se fosse um adendo, um apêndice, que é cola, e principalmente essa nossa paraxá é um discurso altamente concentrado de assuntos cruciais, e entre eles, estrela essa que você falou, que é o passuco do Shema Israel, e logo depois o parágrafo mais famoso que tem, que todo judeu de manhã e de noite fala ele, sabe de cor, é o primeiro passuco que se ensina a uma criança, que ele sabe falar de cor. Aliás, a quantidade de psukim que uma criança judia sabe falar de cor é uma coisa impressionante, né? Sim, mas esses são os principais, mesmo uma criança que não sabe muitos psukim, ele sabe esses psukim de maneira natural, que é Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha, os psukim que seguem logo depois essa paraxá do Shema Israel. E realmente virou, como você disse, parte principal da nossa tefilá, da nossa liturgia, o passuco do Shema Israel, que é falado antes da reza da Amidá, antes da reza que a gente fica em pé de manhã, e se fala de noite também, se fala com esse parágrafo que segue a ele, e também outro parágrafo de outro lugar, Ve'aim Shamoa, que viraram coisas principais do judaísmo, e a coroa de tudo o que você falou é o Shema Israel, que a pessoa fala antes de morrer, e na verdade é uma grande declaração da fé dele. Primeiro, a maneira literal de entender o Shema Israel, que é a declaração de fé de um Yehudi. Shema Israel, que um Yehudi, aqui literalmente Moshe está falando para Am Israel, Shema Israel, escuta em Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, mas com o tempo, quando um Yehudi fala esse passuco, ele está fazendo uma afirmação frente ao povo dele, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. O que é Hashem Elokeinu Hashem Echad? É dizer que o nosso Deus, ele é um, é a unificação do nome divino, que isso dá para entender de várias maneiras, de vários níveis diferentes. O nível mais básico é entender que a declaração mais básica do monoteísmo judaico, Hashem Echad. Mas isso também, sim, a gente entende isso em vários níveis. Talvez isso que o Rashi traz aqui, né? Ele traz que o Rashi sempre traz a interpretação mais simples, né? Ele quer trazer. Ele traz Hashem Shu Elokeinu, Deus que é o nosso Deus agora e não Deus de todos os outros povos, porque eles não aceitam ele como seu Deus. Sim. Hashem Echad, no futuro ele vai ser Hashem Echad, ele vai ser Deus de todos os deuses. Ou seja, a gente está trazendo na verdade uma mensagem que, apesar que o judeu levou isso durante a diáspora, a ideia é uma ideia muito cosmopolita, né? Como quem dizendo, a gente está falando sobre um Deus que não é o Deus de todo mundo, não só o Deus do povo de Israel, e é isso que a pessoa tem que imaginar então, né? Quer dizer, é um passuco tão particular, mas na verdade tão... Ele está falando uma mensagem super universal. Que isso é muito característico do judaísmo, só para abrir um parênteses disso, que às vezes a pessoa fala, por que vocês só falam do povo judeu e tal, vocês parecem ser muito provincianos. Egocentristas. Ou egocêntrico ou provinciano, vocês não veem um aspecto universal, mas justamente o judaísmo, ele às vezes muitas vezes salienta o lado provinciano, porque ele sabe que através dessa coisa, desse particularismo judaico, de falar do nosso Deus, das nossas mitzvot, isso no final das contas traz a mensagem messiânica da paz no futuro, que no futuro vão todos reconhecer essa unificação de Deus no mundo, que o monoteísmo vai ser uma coisa simples no futuro. Dizem que no futuro vai ser uma coisa simples para todos os povos, que é um Deus único que tem. Que o Deus é o Deus do povo de Israel, é o Deus do universo, é uma coisa óbvia. Hoje não é uma coisa óbvia ainda, mas no futuro é uma coisa óbvia. Os nossos sábios estão falando coisas incríveis sobre o futuro, dá para falar para as pessoas escutarem que no futuro, quando dizem que vai ter Malchut Shammai, quer dizer, vai ter o reino de Deus no mundo, na época messiânica assim, máxima, se uma pessoa vai assassinar outra, vai fazer coisas assim, vão achar que ele é maluco, que ele tem algum problema de retardo mental. Como é que alguém age assim, se tem a presença de Deus no mundo, com a presença de Deus no mundo assim tão clara, como é que alguém age de maneira não ética no mundo? Que vai estar assim. Então, como você falou, esse passuca Hashem Elokeinu Hashem Echad diz também que no futuro o nome de Deus vai estar unificado, a presença de Deus, e vai ter um reconhecimento geral que Hashem Elokeinu Hashem Echad. E tem mais uma coisa que, se eu não me engano, também que trazem, isso já na Hassidut se traz também, né? Se eu me recordo bem, que Hashem Elokeinu Hashem Echad tem 2 nomes de Deus aqui, na verdade, né? Tem vários nomes para Deus em hebraico que não existem nas outras línguas,
Hashem é Yud Kei Vav Kei, é o nome de Deus, né? Que as pessoas costumam escrever J-E-O-V-A, né? Que seria o nome que dizem, a gente não fala o nome disso como é escrito. Sim. E Elokeinu também é o nosso Deus, mas existe uma diferença na Hassidut e na Kabbalah que se fala sobre isso, que Yud Kei Vav Kei é o nome da essência de Deus, como Deus é, mais uma vez como ponto único, a unicidade de Deus. Elokeinu é a forma como Deus se revela. E a forma como Deus se revela no mundo já é em menos unicidade, porque você vê que tem vários povos, várias forças, várias formas de comportamento de Deus, por vezes ele é mais duro, por vezes ele é mais misericordioso. Tem várias maneiras como Deus se apresenta no mundo, e apesar de tudo isso, vem o passuco que diz Hashem Elokecha, Hashem Elokeinu, Deus que se revela por vezes por vários caminhos, Hashem Echad, não se confunda. Ele pode parecer que tem muitos comportamentos, pode parecer que o mundo é um mundo bem desintegrado, quando na verdade, se você conseguir abusar, ele é unificado. Isso na verdade é uma grande mensagem para, na época da idolatria, ou hoje em dia, é uma época que a gente, de certa maneira inconsciente, está relacionado à filosofia. Na época da idolatria, você tem muitas forças no mundo, e você tem que escolher que força você vai se ater. Isso era coisa no mundo que era o mundo idólatra, que tem várias forças, e não dá para você entender que tem uma força que unifica tudo. E no mundo que é muito, hoje em dia a gente vive um mundo que é muito pós-filosofia, que é o que eu acredito que tem um Deus no mundo, mas é um Deus assim, transcendente. Ele não está muito ligado ao mundo, igual o filósofo do livro Kuzari, que é um dos livros da teologia judaica, que fala que o filósofo grego falava, e hoje em dia a cultura ocidental é muito influenciada nisso, é que você pode perguntar a qualquer pessoa na rua, você acredita em Deus? Claro que acredita em Deus. Mas no fundo, uma pessoa assim, ela acha que a presença de Deus não está tão assim relacionada ao mundo, ou ao dia a dia dela. E esse passuco, igual você falou, ele vem dizer que esse Deus transcendental, que é representado por esse tetragrama Yud Kei Vav Kei, esse é o nome que aparece em todos, que a gente não costuma não falar de maneira explícita, que é o Deus transcendente, é o Deus assim que está nos mundos superiores, é da essência de Deus. Ele sim vive no mundo inferior também, através dessa manifestação que é Elohim, que é o nome de Deus relacionado à natureza, que é o Deus Todo-Poderoso que age no mundo. Na verdade é a mesma entidade, é a unificação dessa entidade. Isso é um ponto muito importante para a vida das pessoas, que não é só algo de fé geral, de tá bom, eu acredito em Deus, sou uma pessoa religiosa, não sou. A pergunta é quanto você acredita que Deus está se manifestando, ou ele está interessado no teu cotidiano. Porque você pode falar, eu acredito em Deus, mas Deus está no lugar dele lá, algum tipo de Olympus, ou ele está longe, e ele não está preocupado exatamente com a minha vida, ou com o que eu estou passando e tal. E não é assim. E a fé judaica vem te falar uma coisa muito importante. A Hassidut sempre salientou isso, que esse Deus tão elevado, ele também está nos lugares assim mais baixos, mais inferiores do nosso mundo, do teu cotidiano, e ele está muito interessado no teu dia a dia. É um Deus ético, saber como você está levando a tua vida, com a tua conduta, a um teu nível mais assim, do micro que possa existir. Menores detalhes. Talvez essa intenção da diferença em termos semânticos, como ele usa aqui, no passuco primeiro, agora eu estou vendo que ele faz Shema Yisrael Hashem Elokeinu, não, o nosso Deus, ele é o único. No próximo passuco ele já traz Va'avta Hashem Elokecha, trabalho seu Deus, é dirigido a você. É o teu Deus particular, cada um tem o seu Deus. Sim. Quer dizer, é o mesmo Deus, mas cada um vive o seu Deus particular, como que Deus tem uma influência divina para cada um de maneira separada, de maneira particular. Sim. E isso vai levar você a chegar ao amor por ele, quando você vai sentir que você tem uma relação íntima e particular e única de você com o teu Deus. Sim, uma coisa que vale a pena só adicionar aqui seria que essa declaração, para que você precisa declarar? Hoje em dia as pessoas estão em voga a dizer, eu acredito, eu não acredito. Para que eu preciso ficar declarando 2 vezes por dia? Ou a coisa mais dramática, antes de eu morrer eu vou declarar? O que essa declaração faz? Para que eu preciso de uma declaração formal para fora? Se você acredita mesmo, para que você precisa provar para os outros? Porque na verdade isso, o exercício da fé, de você dizer, você declarar isso, e de maneira geral também das mitzvot da pessoa fazer, é um movimento, é uma autoterapia que o judaísmo sempre faz,
que um dos nossos sábios falava, que através da atividade e o coração vai através do que como você age. Hoje em dia a psicologia já reconhece isso, que a maneira que você está predisposta é como você age. Se você força um sorriso, isso já vai te dar uma predisposição no teu organismo de você estar mais animado. Então, quando eu vou e declaro isso, eu faço uma declaração, pode ser que essa declaração no início ela não tem muito enfoque, ela não tem muita base, mas eu, por estar declarando, Deus é o nosso Deus, e o Deus que tem lá é o Deus que tem na terra, isso cria um efeito muito grande na pessoa. E a pessoa não deve pensar que porque eu não sei se eu acredito totalmente, eu não vou ficar declarando coisas. Não é assim, a coisa não funciona de dentro para fora. Nós, como seres humanos, a coisa começa de fora para dentro. Você declara, e aí você começa a ser. Você começa a rezar, e aí no início a reza ainda não é totalmente, como se fala, espontânea, ou genuína, ou ela não é legítima, mas ela vai criando a legitimidade do comportamento através do exercício repetitivo do comportamento. Eu toda hora declarando que Deus é isso, eu acabo acreditando em mim mesmo. E isso, na verdade, não é hipocrisia. Igual o nosso falou lá, eu vou lishma. Porque você quer acreditar. Sim, a pessoa fala, eu vou estudar Torá, porque aí eu vou virar um grande rabino, eu vou me respeitar, eu vou ser um estudioso. Então não vale a pena estudar, porque é uma coisa meio hipócrita. Não sabe estudar? Não, ótimo. Começa a estudar. Começa a estudar com esses interesses, assim, como se fala, secundários. Que agora você não está fazendo isso por um motivo genuíno, mas isso vai criar em você um hábito tal que você vai começar a interiorizar todo esse comportamento melhor, e você vai acabar chegando num comportamento genuíno. É a mesma coisa da declaração da fé judaica. Uma criança pequena, ela começa a falar, ela nem sabe o que ela está falando ainda, mas isso vai interiorizando a emuná, que a emuná em hebraico, a fé não é uma coisa espontânea, eu tenho fé, eu não tenho fé. Emuná em hebraico vem da palavra omá, é um artesão, é alguém que trabalha ela, é algo que precisa ser trabalhado. Ninguém nasce acreditando em Deus ou sendo um grande crente em alguma coisa. Mais uma vez, não deve confiar no coração, né? Que nem contam daquele casal que a mulher estava reclamando pro marido, você nunca fala que você me ama, né? Ele falou, nunca te falei? Ele falou, na verdade, faz 10 anos atrás, quando a gente casou, você me falou uma vez. Bom, eu falei. Se alguma coisa mudar, eu te aviso. Mas quer dizer, não preciso falar todo dia. Se eu te falei uma vez, eu não falei que eu não te amo. Então é válido para os próximos 30 anos, então. Sim, mas tudo é exercício do amor. Exatamente. Se você não falar, se você não exercício, se você não falar, se você não voltar as palavras, você vai acabar não sentindo, vai acabar transformando o teu casamento em uma coisa muito seca. E assim Deus também vem e diz, né? Não deixe o nosso casamento secar. Tem que cuidar que o nosso casamento seja um casamento sempre de sensação da unificação de Deus, sensação que Deus é um Deus que está junto com você, e daí você pode chegar realmente ao amor de Deus, né? O amor de Deus que a gente está chamando aqui, que é a sensação que realmente Deus quer o teu bem, na verdade, como os psukim antes trouxeram já, né? O pasuk antes do Shema Israel está escrito, Veshamatá Israel, Veshamarta Lassot, guardem as minhas mitzvot, asher itavlach. Por que eu estou dizendo mitzvot? Para o teu bem, não para o meu bem. E isso tem que, quando a gente lê isso suficientemente vezes, a gente entender, interiorizar isso, no final das contas, a gente pode conseguir também criar um amor perante Deus também. Na verdade, o que a gente tem que acrescentar em último ponto também é que o Shema Israel, a gente começou falando também que tem o Ain e o Dalet, são letras maiores aqui também, né? O Ain e o Dalet junto formam a palavra Ed. Ed em hebraico quer dizer testemunha. A gente o povo de Israel, é o povo que testemunha a unidade de Deus. Que a gente falou antes, hoje em dia a gente testemunha a unidade, no futuro todos os povos do mundo vão testemunhar também essa unidade, em breve nos nossos dias, se Deus quiser. Amém. Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.